Olá, primeiro ano, vamos fazer a correção da página 35 até a página 37 do volume 2, que foi o exercício de casa. Se você não fez esse exercício, dá uma pausa e vai fazer, e depois você vem aqui corrigir. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, durante a nossa aula online lá no Meet, você pode estar perguntando: professor, não entendi isso aqui direito, pode reexplicar? Que eu faço a reexplicação, tá bom? Então vamos lá. Questão 19. Cada item a seguir apresenta o gráfico de uma relação. Verifique se são gráficos de uma função e depois justifique sua resposta. Olha aqui, essa letra A, ela não vai ser função. Por que ela não vai ser função? Porque o x, ó, quando eu faço aqui, ó, essa reta aqui, por exemplo, esse 3 aqui que pertence ao domínio vai ter duas imagens. Vai ter essa imagem aqui, cortou o gráfico aqui e cortou o gráfico aqui também. Ou seja, cortou o gráfico em 2 pontos. Então a resposta é não. Não é o gráfico de uma função pois existe alguém do domínio, então x do domínio, tá? Lembra que o domínio sempre está relacionado com x, com mais de uma imagem, que foi o caso do 3 ali. Para ser função, cada elemento do domínio só pode se relacionar com um do contradomínio. Então só pode ter uma imagem, com mais de uma imagem. B. Olha aqui, ó. O B tá lindo isso aqui. Todo mundo do domínio só tem uma imagem, então sim, é o gráfico de uma função. Sim. É o gráfico de uma função. Certo? É o gráfico de uma função, porque todo mundo do domínio se relaciona somente com um do contradomínio. Se você fizer retas horizontais aqui, ó, desculpe, verticais, todas as retas verticais que você fizer, onde contém o gráfico, só vai cortar o gráfico em um ponto. Então isso aqui a gente pode utilizar como um macetezinho para achar o domínio, né, para saber se é função ou não, para saber se o domínio se relaciona com mais de um do contradomínio. E a letra C, observe que isso aqui é uma função constante. Qualquer valor que eu pegue do domínio, sempre vai dar o mesmo valor. Então, isso aqui também é uma função, porque se você faz as retas verticais, todas elas só vão cortar em um ponto do gráfico. Então, sim, é o gráfico de uma função. Questão 20. A seguir, apresentam-se gráficos de funções reais. Determine o conjunto de domínio e imagem de cada um deles. Lembra, tá? Domínio está relacionado ao x, ou seja, no meu x, onde é que eu tenho o gráfico? Ó, primeiro eu vou ter aqui do 1 até o 3. Tá vendo? E aí no 1 é bolinha fechada, então o colchete fechado. De 1 até 3, 3 bolinha aberta, então colchete aberto. Unido de 4 aberto até 6 aberto. Esse aqui é o domínio. E a imagem? A imagem eu olho para o meu y. Ó. Eu só tenho gráfico de 2 até 3. Tá bom? Então, onde é 2 e 3, eu tenho. Então, vai ser de 2 até 3, fechado. Letra B, o domínio. O domínio vai do 2. Então, eu vou botar aqui, ó, domínio. Vai do 2, tá vendo? Onde eu tenho aqui no x, fechado. E aí ele faz um risco assim, né? Tchum, significa dizer que ele continua infinitamente. Ou seja, ele vai de 2 até mais infinito. Lembrando, o infinito é sempre aberto. E a imagem? Vamos ver a imagem. A imagem começa aqui do 4, ó. Ele começa aqui do 4. Opa, fiz torto, mas ele começa exatamente do 4. E vai até onde? Ele cresce infinitamente. Então, ele vai de 4 até infinito. Essa vai ser a imagem dessa função. De 4 até mais infinito. Questão 21. É uma questão que relaciona com física. Então, a gente vai ver alguns conceitozinhos de física aqui. O gráfico a seguir representa a posição y em quilômetro de um veículo de teste em uma pista de corrida retilínea.
desde o início da viagem, com t maior ou igual que 0, em função do tempo t. Então tá aqui, ó, ele partiu do minuto 0, aí quando chegou em 1 minuto ele alcançou 2 km, de 1 até 2 minutos ele ficou parado nos 2 km, então houve uma pausa aqui, tá vendo? De 2 minutos até 4 minutos ele chegou no 3 km, ficou parado, e de 5 até 8 ele voltou pro começo. Então ele demorou 4 minutinhos aqui, de 4 para 8, para voltar pro começo. Aí vem a questão. Com relação ao deslocamento apresentado, julgue e justifique cada uma das afirmações a seguir. O percurso durou 8 minutos com apenas uma parada. Falso. Ó, teve 2 paradas. Teve essa parada aqui, que ficou constante. Então significa dizer que ele ficou parado. Ó, ficou parado 1 minuto no quilômetro 2. E teve outra parada aqui. Então é falso porque houve 2 paradas. Então vamos lá, o percurso de volta durou 75% do percurso de ida. Vamos lá. Ele chega nos 3 km, ó, depois de quanto tempo? Ele chega aqui, ó. Então, 1 minuto, ele demorou 4 minutos para ir. Para voltar, ele ficou 1 minuto parado, e para voltar foi, ó, de 5 até 8. Então vamos ver a relação, né, do tempo de volta sobre, né, uma razão, o tempo de ida. Para voltar, ele demorou 3, para ir 4. 3 dividido por 4 dá 0,75. 0,75 é a mesma coisa que 75%. Então isso aqui é verdade. Tá? O percurso de volta, ele demorou somente 75% do que ele demorou para ir. E a última, a velocidade alcançada pelo veículo no trajeto foi de 3 km por minuto. E aqui é falso. Por que é falso? A gente sabe pela física que onde o gráfico tiver maior inclinação vai ser justamente a maior velocidade, a maior aceleração, né? Não, a maior velocidade, ele fala de velocidade, não aceleração. Onde o gráfico tiver a maior inclinação é a maior velocidade. E aí, ó, a maior inclinação, se a gente observar, é do período que está aqui, ó, que parte do 0 e vai até esse 2 aqui, que tem a maior inclinação, onde o gráfico está mais inclinado. Nesse caso, a velocidade é dado, né, pelo espaço deslocado, então ele deslocou 2 km em um período de 1 minuto, certo? Então, a velocidade vai ser o espaço deslocado pelo tempo de 1 minuto. Ou seja, 2 km por minuto. Para transformar isso aqui em hora, basta multiplicar por 60, né? Então, é 120 km por hora. Foi a maior velocidade. Então, é falso por causa disso, tá? A maior velocidade foi 2 km por minuto, e não 3. Questão 22. Escreva a lei de formação de uma função de domínio R que seja crescente de menos infinito até 0. Eu coloquei o exemplo aqui. Essa daqui. E decrescente em 0 até mais infinito. Em seguida, represente o gráfico dessa função em um plano cartesiano. E aqui eu peguei uma função do segundo grau que a gente vai estudar de novo, vocês, tenho certeza que vocês já viram, representado pela lei de formação, menos x ao quadrado. Observe, ó, que ela continua infinito para cá. Então, de menos infinito até 0 aqui no x, ela está o quê? Crescendo, o valor fica cada vez maior. Quando passa de 0 e vai até mais infinito, ela vai diminuindo. Então, essa função é um exemplo. Vocês poderiam ter pensado em outra, tá bom? Exercício corrigindo. Nos vemos na nossa aula. Tchau, tchau.